um webinar. Antes, só para chamar a atenção, se alguns de vocês também esteve presente, provavelmente pode-se recordar deste ponto, relativamente às presidenciais dos Estados Unidos. Portanto, isto é um webinar, não foi da semana passada, foi da anterior, em que referíamos aqui, próximo da parte final, dois cenários, um com claro vencedor e outro com incerteza, relativamente às ações e obrigações USD e yields. Apenas aqui a parte das obrigações que referia que no cenário 1 de claro vencedor, as obrigações observariam aqui uma pressão para valorização, é algo que não se está a verificar. Antes aqui a subida das yields pela expectativa de maior inflação. Portanto, o dólar efetivamente apreciou, como referimos, e houve uma valorização das ações, sobretudo na expectativa das políticas, neste caso procíclicas, e mais orientadas para as empresas, para também os empregadores, para os colaboradores e com os cortes fiscais. Então, iniciando esta sessão, em que, na prática, vamos destacar aqui alguns pontos relativamente aos mercados, aquilo que foi o desempenho acumulado deste ano e depois alguns destaques e perspectivas. Na prática, aqui um conjunto de 8 pontos, não é assim tanto, e vai ser de uma forma mais corrida. Como ponto prévio, vamos só referir, este não é o ponto prévio, este é só um aviso, já vamos ao ponto prévio, que temos que sempre que deixar clarificado que esta apresentação está a ser gravada, ficará disponível a partir de amanhã ou sexta-feira, e que esta informação tem um caráter genérico que se pretende informativa / educativa, não constitui uma oferta de serviços nem um convite ao investimento. Os elementos e informação aqui utilizados são obtidos de fontes consideradas fidedignas, mas podem conter eventuais erros ou lapsos. As ideias, afirmações e conteúdos referem-se aqui, neste caso, ao comunicador, no meu caso, João Queiroz, quem elaborou aqui uma parte do presente webinar. Teremos aqui uma outra dimensão, aqui com a parte dos gráficos e análise técnica, novamente aqui com o meu colega Afonso, que terá aqui uma parte mais enriquecedora e mais estimulante, que vos vai agradar. No âmbito da Diretiva de Mercados e Instrumentos Financeiros, a segunda, que vigora desde janeiro de 2018, esta informação não tem qualquer caráter de research de investimento, é uma mera apresentação baseada em históricos e elementos obtidos através de fontes de informação financeira que apenas estamos autorizados a utilizar nas salas de mercado, onde estamos atualmente, como por exemplo a Bloomberg, a Reuters ou a Refinitiv. A eventual utilização desta informação deverá sempre ser efetuada de forma crítica e não vincula a instituição, é da exclusiva responsabilidade do ouvinte ou participante que deve, portanto, foco aqui de uma forma crítica, acompanhar estes pontos. Antes também de irmos ao ponto prévio, tínhamos aqui equacionado para vocês também fazer três polls. Se calhar, antes de começarmos, tinha aqui algo para vocês poderem responder dentro de aproximadamente 1 minuto. Onde é que observam o S&P no final de 2024? Nos 5.800 pontos, estamos atualmente nos 6.007. Nos 5.800 pontos, nos atuais 6.000 ou o próximo dos 6.200. Também aceitamos o desconheço ou não sei. Portanto, se pudermos conseguir chegar aos 75% dos atuais participantes, se conseguirem responder. Ok, 2/3 já responderam, 70%. Ok, já 83% votaram, mais uns segundinhos. Ok, muito bem. Então, vamos aqui, 87% votou, muito bem, grande aderência, obrigado pelas vossas contribuições. Então, vamos aqui encerrar e como é que eu vou
share. Ok, como podem observar, quase 60% considera que estará nos 6.200 pontos. Há aqui aproximada um pouco mais de um terço considera que estaremos nestes valores, nos atuais 6.000 pontos, e haverá aqui 4% que considera que possa haver aqui uma correção aos 5.800 pontos. Atenção que os 5.800 pontos ainda traduz um ganho considerável e bastante razoável para este ano, perante a incerteza que temos. Portanto, é bom verificar que quase 60% acredita que ainda tenhamos aqui uns 200 pontos para adicionar nos próximos mês e meio, ou quase um mês, também com as festas de Natal, poderemos ter aqui o Pai Natal a presentear-nos com mais 200 pontos, o que seria também bastante agradável. Então, continuando com a apresentação, indo finalmente ao pronto prévio, podemos ver que desde outubro, quando os mercados aumentaram a probabilidade de vitória de Trump, quais foram os setores que melhor desempenharam? Aqui podemos considerar que perante esta perspectiva de Trump, os desempenhos ficaram melhores relativamente à energia, setor financeiro, aqui quando falamos setor financeiro estamos a considerar sobretudo a banca, porque também há muitos players que são brokers, dealers, portanto não têm só uma dimensão da tradicional banca tradicional, estará aqui muito também da banca de investimento e o setor dos cuidados de saúde. Estes beneficiariam de expectativas de políticas mais favoráveis, com desregulamentação e incentivos fiscais ou tributários. Além disso, o setor industrial apresentou também ganhos, impulsionado por expectativas de investimentos em infraestrutura e políticas comerciais protecionistas, ou seja, toda outra dimensão que carregaria, por exemplo, na dimensão dos automóveis, provavelmente permitiria que a indústria automóvel, por exemplo, a Ford Motors ou a General Motors, poderiam beneficiar, assim como todas as outras estruturas a montante, por exemplo, as siderúrgicas e as mineiras. Por outro lado, setores como a tecnologia e as energias renováveis tiveram desempenhos um pouco mais modestos, principalmente as energias renováveis até nem tiveram um comportamento virtuoso, pelo contrário, devido às preocupações com possíveis alterações nas políticas de apoio e regulamentação sob a administração de Trump. Também, como ponto prévio, podemos verificar aqui, se considerarmos aqui um conjunto de 20 ETFs, que o conjunto dos melhores desempenhos durante este mês de novembro tiveram centrados sobretudo o S&P, o Nasdaq, os semicondutores. Aqui as FANG são aquelas são aqui um conjunto, a Facebook, a Apple, a Netflix, a Google, com quase 7%, as Magnificent 7 maiores capitalizações com 9,76%, a Bitcoin também aqui a ter um desempenho bastante favorável, também este mês de novembro, depois de termos observado aqui alguma correção depois do passado mês de outubro. Também é visível aqui que a dívida não teve assim um desempenho muito positivo, mas de alguma forma virtuoso, quando neste mês de novembro já temos aqui uma perspectiva menos negativa se observarmos aqui principalmente o longo prazo, TLT ou com os 20 anos aos 25 anos, já começamos a ter aqui alguns desempenhos menos positivos com a subida das yields. Também, entre os 12 meses, podem verificar desde novembro de 2024 a dezembro de 2023, o padrão dos ganhos, os meses com ganhos, foram de 83%. No S&P, no Nasdaq foi menos, foi 75%, e nos semicondutores apenas 58%. Se observarmos aqui a parte da dívida, é interessante verificar que os meses com perda corresponderam a 58%. Também aqui a média e a mediana dos retornos dão-nos aqui algumas expectativas. Portanto, a ideia central a tirar aqui é que 2024 está a ser um ano positivo, sobretudo para as ações,
sobre, novamente, aqui as megacapitalizações e as tecnológicas, menos positiva relativamente à dívida. As commodities, quer as diversificadas, também observo aqui um ganho superior a 2,6%, o ouro também com 18%, e a Bitcoin também aqui com... É um pouco diferente, isto é feito através de um fundo, portanto, não tem o mesmo desempenho que se tivéssemos, por exemplo, no contrato o contrato futuro da Bitcoin. Portanto, com ponto aqui também prévio para termos aqui uma perspectiva, tivemos um ano positivo e de recuperação neste mês das presidenciais dos Estados Unidos, em que logramos ter ou conseguimos ter um claro vencedor e não caímos naquela parte da incerteza que se poderia arrastar até janeiro e que seria de alguma forma penalizadora e dilacerante para os ativos de risco, provavelmente beneficiando mais as obrigações. Portanto, principal ideia, estamos depois da correção do mês de outubro e também verificada em abril, voltamos a ter aqui nos ativos de maior risco, novas valorizações, com um cenário positivo, está a ser positivo nesta primeira quinzena de novembro. Portanto, isto aqui é os melhores desempenhos, já vimos, portanto, na parte dos ativos de risco, piores desempenhos relativamente às obrigações. Também isto acaba por ser uma perspectiva para tendo em conta também aqui os índices de Sharpe, poderíamos, se quiséssemos criar aqui uma carteira de ETFs com algum potencial de desempenho em equilíbrio entre risco e retorno, provavelmente poderiam ser estas alocações, Nasdaq 100 e WDA, que é o World Index. Atenção que 60% a 70% da capitalização bolsista mundial ou global tem um peso também dos Estados Unidos, a inteligência artificial e a robótica, o ouro e depois a dívida, as high yields como longo prazo. Portanto, isto seria com base nos desempenhos desde janeiro deste ano até ontem, portanto, a primeira quinzena de novembro. Reações às eleições de Trump e à reunião da Fed da semana passada, que ocorreu nos dias 6 e 7. Portanto, dia 5 de novembro, terça-feira, foram as eleições, dia 6 começou a reunião da Fed, dia 7 a Fed reduziu a taxa de juro em 0,25 e reforçou o seu papel de estar segregado do poder político e com um mandato dual relativamente ao crescimento económico e também relativamente à dimensão da estabilidade de preços. Reações, destacaríamos aqui umas 6 ou 7. O S&P registrou um ganho semanal, portanto, na semana das eleições, um ganho de 4,7. Vou pedir só um segundo de interrupção. Portanto, a semana entre 4 e 8 tivemos um ganho de 4,7, o maior do ganho, o maior do ano, elevando os retornos acumulados para 27,2. Só a Tesla valorizou 31%, superando a capitalização de 1 trilhão. 1 trilhão, aqui estamos a falar de 1 milhão de milhões ou 1 bilhão no sentido europeu. A parte da banca subiu 10,7, os brokers dealers 8,2. O índice de Oil Services subiu 7,8. O Dow Transportations 5,4 e o Russell 2000 das pequenas e médias empresas 5,8. Só o Bitcoin disparou 10%. Na semana passada estamos a falar entre 4 e 8, testando máximos próximos dos 85 mil. Estamos atualmente
o contrato futuro da Bitcoin, que seguimos aqui na sala, está nos 93 mil. Os spreads do índice de crédito investment grade, ou seja, a dívida com notação de risco, ou que representa maior capacidade de solver os seus compromissos, verificou aqui num estreitamento, o que significa que o prémio de risco reduziu. Portanto, este estreitamento corresponde ao valor mais baixo desde junho de 2023, é algo que é virtuoso. E também o semanal desde 2023 e o valor mais baixo desde junho de 98, portanto, sinalizando aqui a confiança dos investidores. Os spreads já das high yields que acompanham as obrigações com maior prémio também caíram para o valor mais baixo, portanto, situando-se aqui num ponto também ótimo que não se verificava desde junho de 2007. Portanto, mais uma vertente virtuosa por parte do mercado. Relativamente ao dólar norte-americano, apreciou face a todas as moedas do G10 e os setores cíclicos superaram o mercado. As yields do Tesouro, pelo contrário, a 10 anos, subiram quase para os 4,5 antes de recuar para quase 30. Estamos atualmente aqui próximos de 4,43. Portanto, aqui temos 7 pontos em que mostramos uma semana em que o mercado teve uma reação bastante benigna, virtuosa e muito positiva. Podemos verificar aqui alguns desses componentes e aqui para vos mostrar também quais são as perspectivas, portanto, neste momento relativamente a Trump. Conseguiu um bom desempenho nas 3 dimensões, relativamente ao Poder Executivo, relativamente ao Congresso e à parte também à dimensão do principal tribunal. Provavelmente poderá ter aqui apoio então para evoluir na colocação de 20% das tarifas, 20% ou 10%, veremos, 60% das tarifas relativamente às importações da China, 200% relativamente às tarifas de veículos importados do México. Atenção que muitas marcas constroem no México, tenho dúvidas se estes 200% se referem a essa dimensão ou estamos a falar no cluster de veículos elétricos do México que pudessem migrar ou serem exportados pelo México para os Estados Unidos. Também há aqui um conjunto de pontos muito importantes relativamente àquilo que possa ser o controlo da Fed. O presidente eleito não pode diretamente despedir o presidente da Fed, nem nomear, mas pode, de alguma forma ou indiretamente, dificultar o posicionamento ou pressionar com alguns instrumentos jurídicos o seu desempenho. Portanto, aqui o principal é que nestes pontos há aqui um conjunto de iniciativas que provavelmente esta presidência pode desencadear que terá impacto no comércio global. E este é o ponto mais importante, quer através também da deportação daquilo que poderia ser a mão de obra mais barata, também a desregulamentação de alguns setores que já vimos atrás e também aqui os cortes fiscais e benefícios que podiam introduzir quer para as famílias particulares, quer também relativamente às empresas. Portanto, são estes os pontos mais importantes da política da nova presidência. As tarifas, a isenção de poder mexer na política monetária, torná-la mais expansionista por parte do Banco Central, neste caso da Fed, a deportação dos imigrantes, a desregulamentação e a taxação. 5 pontos muito importantes que contribuíram para aqueles desempenhos que vimos atrás. Aqui também podemos ver os desempenhos do S&P relativamente aos US Treasuries e que as ações continuam a sobredesempenhar, portanto, a contar aqui com o fator Trump. Também poderemos verificar aqui que a Trumponomics teve um impacto positivo no MSCI World, já no emergente não foi tão virtuoso. O outro, aqui podemos também verificar que a relação entre o MSCI World versus o MSCI dos mercados emergentes, portanto, neste quociente, poderemos verificar que
O índice global teve melhor desempenho que os mercados emergentes, onde obteve aqui maior peso relativamente à China. A China poderá, tal como a Europa, poderão ter aqui novos desafios relativamente aos mercados nos próximos meses ou mesmo trimestres. Já relativamente à produção do petróleo, a ideia principal podem ver como tem sido aqui a produção dos Estados Unidos relativamente à Arábia Saudita. Temos aqui um diferencial de quase 4,5 mil milhões dos Estados Unidos relativamente à Arábia Saudita, portanto, como os Estados Unidos continuam a beneficiar em termos de produção e de exportação, ou seja, os Estados Unidos estão a extrair e a refinar de forma significativa acima da Arábia Saudita e dessa forma também conseguem aumentar o peso das suas exportações. Também para destacar que a propriedade e a detenção das ações neste momento por particulares supera os institucionais e está em máximos. Portanto, aqui o ownership ou a propriedade ou as principais ordens neste momento são mais de particulares do que propriamente institucionais e podemos ver nesta linha azul que exatamente a linha azul é o S&P e a linha preta, portanto, mostra aqui como é que os particulares são os maiores proprietários em percentagem dos outros ativos financeiros. Portanto, vemos aqui novamente, tal como em 2021 ou mais atrás, em 99, são os principais ou estão bastante expostos também aos mercados acionistas, o que ajuda a perceber esta evolução. Aqui também, de alguma forma, para relevar o impacto que estas medidas que são tendencialmente inflacionistas com a vitória de Trump. E aqui verificamos a azul o desempenho que estamos a ter neste momento e é visível aqui esta inflexão que temos durante estas últimas semanas e comparativamente com a experiência dos anos 70. Se esta correlação se mantiver, nada nos garante, este desempenho passado nada garante que se vá voltar a repetir. Provavelmente aqui teríamos outra vez um novo processo inflacionário e a FED teria que interromper então este processo de corte de taxas de juros. Portanto, para já, aqui o que podemos verificar, a ideia principal é que temos aqui uma grande colagem daquilo que foi o processo dos anos 70, quando tivemos as crises petrolíferas, as duas. Portanto, algo que não se coloca neste momento, pelo contrário, depois de vos ter ilustrado que a produção dos Estados Unidos está muito mais elevada e tem essa capacidade, apesar da OPEP ter cortado durante esta semana, ter anunciado um corte da sua produção. Portanto, resumindo, como os mercados incluíam já nas suas expectativas, consumou-se a vitória do candidato Trump, que alavancou aqui mais uma ronda de compras de ativos de risco, especialmente criptoativos, as megacapitalizações e a apreciação do dólar. No segundo ponto, a Europa, apesar da sua delicada e sensível posição política e comercial, tenta procurar a evolução e dispersão dos retornos dos Estados Unidos, não com o mesmo sucesso. A dívida soberana continua a registrar vendas, o que faz com que as ILs estejam aqui a traduzir algum espectro de inflação a prazo. Quando as taxas de mercado se mantêm de alguma forma limitadas numa trajetória de descida, pelo menos, segundo a retórica da FED e dos bancos centrais, que iniciaram aqui um ciclo de cortes de taxas de juros. A evolução dos resultados e receitas já anunciados relativamente ao terceiro trimestre, já teremos completado aqui a maior parte do calendário e no acumulado de 9 meses, foram robustos e incluem também ganhos de produtividade. Ainda é cedo para atribuir à inteligência artificial. Apesar de alguns setores terem observado alguma compressão nas margens e nos resultados operacionais, ou seja, há alguns setores que tiveram aqui já um impacto menos positivo
provavelmente por via da evolução do consumo ou da despesa. O dólar dos Estados Unidos e as criptodivisas continuam a atrair compradores. As mercadorias como o crude observam aqui algumas correções, com a China, de alguma forma, a penalizar então pela procura, pela menor procura, e a posição da nova presidência dos Estados Unidos privilegiar também uma maior oferta, portanto, face à estabilidade de alguma procura ou mesmo baixa por parte da China, pode fomentar ou dificultar um crescimento do preço do crude. Relativamente ao apetite pelo risco, podemos dizer que os mercados consideram, portanto, as maiores alterações da valorização inflacionista desde 2000, aqui sobretudo influenciadas aqui pelas presidenciais dos Estados Unidos. A velocidade implícita das classes de ativos caiu significativamente após os resultados, sobretudo das eleições, e o VIX ajustou-se em linha com as anteriores eleições. A partir daqui o mercado provavelmente pode tentar voltar a favorecer algumas alocações de ouro, como hedge ou fator de imunização face a potenciais riscos geopolíticos e em obrigações também europeias, ou seja, as obrigações europeias onde não é tão evidente o fator de inflação podiam beneficiar também algumas estratégias de gestão de risco. Também parece verificar aqui alguma oportunidade para a compra de algumas calls, out of the money, após uma forte recuperação, e atendendo aqui também, isto é mais específico para os investidores de contratos a prazo, como por exemplo de calls, que estará aqui, a inclinação estará próxima dos máximos históricos e de alguma forma privilegiar algumas compras pontuais de opções, mas mais out of the money. Relativamente à China, também a destacar que eles anunciaram aqui um programa de resolução de dívida dos governos locais entre 24 e 28, de alguma forma decepcionou também aqui o mercado e forneceram aqui orientações futuras para as políticas de recapitalização da banca, consumo e setor imobiliário. Relativamente às expectativas que eram elevadas, portanto, o resultado foi ligeiramente de alguma desilusão, mas porque não anunciaram aqui a aprovação de uma cota adicional de emissão de dívida, e de alguma forma ficou aqui com alguma perspectiva de que poderiam ter feito um pouco mais ou necessitavam de surpreender mais. Embora a magnitude da resolução da dívida dos governos locais tenha superado, este tipo de medida tende a ter aqui algum menor efeito multiplicador, ou seja, a China provavelmente necessita mais de ter capacidade de atrair de capitais ou investimento estrangeiro direto, porque se depender meramente do salto das suas exportações ou utilizar mais ou concorrer mais com os depositantes, a poupança em tradicionais depósitos provavelmente demorará mais tempo ou de alguma forma terá mais dificuldade em conseguir fazer aqui uma recuperação económica e dos seus mercados. Focando agora na parte de Trumponomics, peço desculpa, ainda não aprendi a dizer esta frase, mas que provavelmente durante os próximos meses iremos utilizar, caracterizada, já vimos há bocado pelos cortes de impostos, já a reforma fiscal de 2017, Tax Cuts and Jobs Act, reduziu as taxas de imposto de 35 para 21, e aqui a ideia era aumentar a competitividade das empresas dos Estados Unidos e incentivar o investimento. Ponto 2, desregulamentação, diminuição da regulamentação em vários setores, entre parênteses, algo contrário àquilo que se faz na Europa, especialmente na parte de energia, ambiente e a parte bancária e financeira. O conceito era reduzir os custos de compliance para as empresas, tornando o ambiente dos negócios menos restritivo e promovendo o crescimento do negócio. O que não escrevi aqui é que num mercado mais desregulado ou com menor exigência de regulamentação, obriga a que as famílias e os particulares tenham mais atenção, estejam mais atentos e antes de contratarem qualquer serviço ou produto tenham
tenham mais tempo dedicado para também verem quais são os seus passos de defesa como consumidores. Política comercial protecionista, portanto, aqui o foco nos principais acordos bilaterais e a renegociação, por exemplo, com a NAFTA, portanto, que se centra nas relações com o Canadá, México e mais alguns parceiros para tentar proteger indústrias dos Estados Unidos e reduzir o déficit comercial, incluir, portanto, as tarifas e, sobretudo, vai incidir sobre a China e sobre a Europa, ou seja, desviar, penalizar mais, desviar parte da riqueza da China e da Europa no sentido nos Estados Unidos, mas pode aumentar a conflitualidade comercial global, em vez de ter um objetivo de reequilibrar o comércio, mas incentiva sobretudo a produção interna, mais cara, não é? Menos eficiente, mas provavelmente vai ter aqui, se os particulares e as empresas vão consumir mais caro, mas internamente, será essa fatura ou o reverso da medalha. Investimento em infraestruturas era algo que já Biden também tinha, promessa de grandes investimentos em infraestruturas que têm feito de uma forma mais lenta, como estradas, pontes, aeroportos, para criar mais emprego e modernizar a infraestrutura nacional. Isto parece retirado também do Biden e atravessa diversas promessas presidenciais. Estas medidas visam aumentar o crescimento económico dos Estados Unidos e promover então o emprego, isto como o grande conceito relativamente à Trumponomics. Vitória de Donald Trump e o seu impacto nos mercados. Aqui, provavelmente, o que é que poderá vir destas medidas e também já vamos observando, como já referimos, nas mais elevadas yields e na evolução da dívida. As pressões inflacionistas, portanto, a colocação de tarifas que podem ir entre 60% para a China ou 10% para o resto do mundo, como a Europa, vai significar, provavelmente, produtos mais caros para os consumidores dos Estados Unidos e subida dos preços. Os cortes de impostos para empresas e indivíduos, numa primeira fase, pode não compensar o aumento das tarifas, e as políticas de imigração, de alguma forma, tenderão a pressionar os salários mais em alta, ou seja, se houver menos oferta de emprego, portanto, por parte da população, portanto, procura por parte das empresas, provavelmente, mantendo-se a procura por parte das empresas estável, portanto, os salários tenderão a crescer. Portanto, temos aqui dois efeitos na inflação positivos, que é a subida das tarifas e a parte dos salários. Do ponto de vista do corte dos impostos, seria a parte de menor, seria a parte com menos impacto na inflação. Expectativas de taxas de juro. Provavelmente a Fed agora, perante estas políticas inflacionistas, a Fed terá que monitorizar de uma forma mais fina a evolução das taxas da inflação e poderá não ser tão agressiva durante o ano de 2025. Portanto, cortar 100 pontos base ou 1% durante 2025 poderá, de alguma forma, afigurar-se aqui um desafio. Mesmo assim, a taxa terminal, ou seja, o mercado espera que a taxa de juros esteja entre os próximos 3,75 no final de 2025. Relativamente à independência da Reserva Federal, já o Presidente da Fed, na passada quinta-feira, dia 7 de novembro, também já deu aqui alguns apontamentos, portanto, tentar preservar a sua independência vai ser um desafio, e a parte também da autonomia. É claro que dificilmente o presidente possa, apesar de Powell ter sido por proposta de Trump, desta vez pode tornar mais difícil a sua saída, mas haverá aqui alguma preocupação sobre a capacidade e a resiliência para se manter independente. Política fiscal e os déficits estatais provavelmente vai, de alguma forma, criar aqui alguma pressão sobre, e já está a criar, como podem observar, a evolução dos 10 anos. A yield dos 10 anos dos Estados Unidos reflete não só a inflação, mas também
os prémios mais elevados que o mercado vai exigindo para deter a dívida dos Estados Unidos. Ou seja, vem aqui alguma perspectiva de risco, por exemplo, nas taxas mais elevadas, 10, 20 e 30 anos, para deter a dívida dos Estados Unidos. Reações do mercado e estratégias. Portanto, basicamente passa aqui a preferência pelas obrigações corporativas, sobretudo à yield do que propriamente dos Estados Unidos. Relativamente à parte setorial, a preferência pelos combustíveis fósseis ou parte da energia, serviços farmacêuticos, serviços financeiros referimos à banca e a parte farmacêutica como a biotecnológica. Aqui também, como implicações globais, destacaria que a força do dólar de alguma forma se poderá manter durante mais algum tempo. Pelo menos enquanto houver este diferencial de quase 1,6% entre as taxas de juro ou as yields a 10 anos dos Estados Unidos relativamente para a Europa. Se chegará à parte da paridade, não sabemos, mas para já as perspectivas é que possa testar uns 1,05, estamos a 1,056 neste momento no mercado, portanto, resumiria agora que a resposta do mercado de taxa fixa à vitória de Trump reflete aqui uma complexa combinação de expectativas inflacionistas, previsões de taxas de juro e algumas incertezas políticas. Embora exista um potencial de retornos sólidos em algumas áreas, especialmente nas ações dos Estados Unidos e setores como referimos há bocado, os investidores de taxa fixa enfrentam aqui relevantes desafios. É preciso manter aqui alguma flexibilidade na parte da taxa fixa e é esse o ponto que pode revelar aqui algum desafio. Se nos 10 anos é muito importante ir acompanhando, se os 10 anos atingirem os 5%, e a inflação que vimos hoje, a inflação CPI dos Estados Unidos, não fez com que essa yield voltasse, invertesse a trajetória. Se continuarmos a caminhar no sentido dos 5%, 5,5%, haverá um ponto em que provavelmente o mercado terá que se recalibrar. Atenção, quando o S&P tem um dividend yield de aproximadamente, não sei se chega a 1,5%. Ou seja, o price earning é tão elevado que temos aqui uma compressão do múltiplo relativamente ao dividend yield para apenas 1,5%. Portanto, atenção também à duration das obrigações e à exposição ao crédito e às alocações internacionais, sobretudo nos mercados emergentes. Portanto, agora, enquanto faço uma pausa para passar para o meu colega Afonso, que vos vai dar aqui uma parte mais dinâmica e muito mais estimulante com a análise técnica, vou só colocar aqui mais uma sondagem sobre os 10 anos para vocês poderem partilhar connosco como é que consideram neste momento. A yield a 10 anos está nos 4,43. Eu não sei se vocês estão a ver. Eu não sei se vocês conseguem ver a votação neste momento. Acho que tivemos aqui só um pequeno contratempo. Eu não sei se ainda conseguem ver a sondagem.
Ok, já votaram? Ok. Já 73% está feito. Ok, vou fechar e agora vou partilhar convosco. Ok, podemos ver que 60% de vocês considera que a taxa estará no final do ano próximo dos 4,5%. Ok, 23% ainda é uma porcentagem interessante, pode regressar abaixo dos 4% e apenas 17% acima dos 5%. Ok. Oxalá assim seja, porque se subirmos aos 5%, provavelmente teremos aqui alguma limitação em termos de subida. Ok, então vamos então passar para o meu colega que irá continuar com esta dimensão da análise técnica. Até já. Boa tarde. Vou fazer a análise técnica de alguns instrumentos e identificar os movimentos mais prováveis de acontecerem até o final do ano. Vou começar por apresentar os gráficos do S&P e da Bitcoin, que foram os que tiveram impactos positivos com as eleições. Aqui no gráfico do S&P testou no início de novembro o suporte dos 5.700, que era a antiga resistência do anterior máximo histórico. Com as subidas agressivas depois do resultado das eleições, confirmou um novo máximo, dando continuidade à sequência de topos e fundos que tiveram início 5 de agosto. O mínimo, o topo, mínimo mais alto, topo, mínimo mais alto, topo, pronto, e a sequência deve continuar até ao final do ano. Num cenário em que isso não aconteça, exista uma reversão inesperada nos mercados, o nível que se deveria ter em atenção para a confirmação dessa reversão seriam aqui a área dos 5.660 aos 5.700, ou seja, testaria a área, fazia um topo mais baixo e depois aqui fazia um mínimo mais baixo. Passando agora aqui ao gráfico da Bitcoin, que para mim, acho que para quase toda a gente é o mais interessante das últimas semanas, quebrou aqui a resistência do canal descendente que esteve a ser formado desde março deste ano. Esta segunda-feira atingiu os 85 mil dólares, que era a projeção da amplitude do canal descendente, e agora temos mais duas resistências a terem atenção para os próximos tempos. A primeira são os 100 mil dólares, que é uma barreira psicológica importante por ser um valor redondo e muito aguardado pela comunidade cripto. Poderá existir alguma resistência nessa zona pelo elevado volume de ordens de venda. Por exemplo, grande parte das pessoas, quando pensa em vender a Bitcoin, pensa automaticamente em vender nos 100 mil. Não soube ninguém a dizer, vou vender por uma ordem de venda nos 101.352 dólares. Não, as pessoas têm, faz parte da psicologia humana, pensar nos números redondos. Da mesma forma que, por exemplo, quando colocam o despertador de manhã, tenho a certeza que colocam para as 7 da manhã e não para as 6h59, ou 7h01 ou 7h02. Pronto. E depois outra resistência, que não é bem uma resistência, é um valor a ter em consideração, é a projeção da amplitude da Bull Flag, que andou a ser formada desde o início do rally em setembro de 2023, em que a projeção é feita pela amplitude deste crescimento, que vai mais ou menos para os 115 mil dólares. A expectativa para o final do ano e para os próximos meses é que o valor continue a apreciar, mesmo que sofra correções de 20%. Imaginemos, poderá chegar aqui a testar os 100 mil, corrigir até aos 80 mil, pronto, e tem espaço para fazer essas correções depois do crescimento nas últimas semanas, pronto, e vai continuar a fazer topos e fundos mais altos até fazer, deixa-me ajustar o gráfico, até fazer algum padrão de reversão no futuro, que é assim
que acabam os ciclos todos. Por exemplo, no ciclo passado, tivemos aqui inicialmente uma queda de 50%, em que deu para definir aqui um Head and Shoulders, pronto, em que aqui a quebra deste suporte daria o sinal de fim de ciclo, mas que depois conseguiu prolongar-se, fazer de forma breve novos máximos antes de corrigir efetivamente. Pronto, para quem segue o ciclo de 4 anos do halving da Bitcoin, o topo deste bull market seria aproximadamente entre novembro e dezembro de 2025. Portanto, será por essa altura que espero que aconteça o topo. Seria também interessante nas próximas semanas a Bitcoin, por exemplo, depois estabilizar nos $100.000, um bocadinho acima, fica-se a consolidar algumas semanas para dar espaço para as altcoins começarem a performar, ou seja, para se iniciar a altcoin season. Pronto, vou passar agora para os instrumentos que tiveram impactos negativos. O primeiro que vou apresentar é o euro-dólar. O euro-dólar quebrou também na altura das eleições esta linha de tendência ascendente, que esteve a ser formada desde outubro de 2023. E, portanto, agora está a dar uma continuidade, está a dar continuidade a uma sequência de topos e fundos cada vez mais baixos, e tem como próximo suporte a testar os 1.045. Sim, eu acredito que vá fazer algum tipo de retração perto desta zona, porque dificilmente corrige dos 1.12 para os 1.04 sem grandes correções. Pronto. Mas no momento em que quebrar esse suporte, confirma aqui um double top e poderá levar o preço para a paridade ao longo dos próximos meses. Passando aos índices europeus, começo por falar do nosso PC20. Esteve a negociar acima de uma linha de tendência ascendente desde os mínimos de Covid, com vários testes. Desde outubro de 2022, os testes dessa linha começaram a ser cada vez mais frequentes, formando assim um canal ascendente com 7 testes. E que foi quebrado nos finais de outubro. A projeção da amplitude deste canal é para os 5.850, que coincide aqui com o suporte do ponto 3. Portanto, até o final do ano, expectável que o PSI continue a depreciar. Pronto, vou também agora falar do DAX, que apesar de estar apenas a 4% dos máximos, acredito que não vai conseguir renovar até o final deste ano. Está negociado dentro de um canal ascendente desde outubro de 2022 e com a tendência para retestar o suporte do mesmo nos próximos tempos. Agora passando aqui ao gráfico das 4 horas. O que me dá, não é certeza, mas o conforto poderá continuar a corrigir nas próximas semanas, foi aqui a quebra desta linha tendência ascendente azul, e agora a formação deste Head and Shoulders, foi quebrado hoje exatamente, por aqui é amarelo. Pronto, tem que ter a projeção mínima para os 18.250. Posto isto, à semelhança dos outros instrumentos, também vai iniciar aqui uma sequência de topos e mínimos cada vez mais baixos. Pronto, agora, o último grupo
O último grupo a ser analisado são as mercadorias, o ouro e o crudo. Começando aqui pelo ouro. O ouro quebrou a 6 de novembro um canal ascendente, pondo fim ao bull market, rally, de quase 20% que assistimos desde 5 de agosto. À semelhança também dos outros instrumentos, quebrou o canal e a tendência vai ser descendente até fazer algum padrão de reversão. Pode ser aqui nesta zona, um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo, mas para já tudo indica que o ouro vai continuar com esta tendência descendente. Se analisarmos aqui no gráfico semanal, seria mais do que saudável que o ouro fizesse uma correção ainda mais profunda, uma vez que desde outubro de 2022 subiu mais de 70%, o que é bastante razoável, e daí considerar que tem espaço para quedas mais profundas. Para concluir a minha parte desta apresentação, partilho-vos aqui o gráfico do crudo. Aqui, para mim, o crudo é todos estes instrumentos, é o que tem a análise mais bearish devido a este cenário. Está aqui desde 2021 a consolidar acima deste suporte dos 105,5 e desde 2022 a fazer os topos cada vez mais baixos, o que é bastante negativo para o preço do crudo. Se olhamos para o gráfico nos últimos 20 anos, já por duas vezes que depois do preço andar a consolidar durante alguns anos em determinado preço, depois de quebrar o suporte tem movimentos bastante agressivos para baixo. Aqui foi em 2014, depois de confirmar este triângulo simétrico. E o último foi em 2020, pronto, depois de confirmar aqui este Head and Shoulders que levou os preços para os valores que todos sabemos. Portanto, não seria completamente descabido se ao quebrar este suporte dos 65,5 pudesse vir testar a zona dos 50 ou até mais abaixo. Olhando aqui para o gráfico das 4 horas, o que me dá indicação de que este suporte vai ser efetivamente quebrado ainda este ano é que a formação deste Head and Shoulders, está a ser formado desde setembro e tem projeção para os 55,5. Portanto, o Head and Shoulders, depois de quebrar aqui o suporte dos 66, confirma-se, tem projeção para os 55,5, pronto, e os 55,5 já seria um valor bastante abaixo do tal suporte e que pode, portanto, confirmar-se. Ora bem, acaba assim a minha apresentação, espero que tenham gostado. Vou passar agora a apresentação para o João outra vez. Obrigado. Muito bem, retomando então aqui esta parte final, vejamos se eu consigo ser sintético antes de fazermos uma hora. Portanto, como perspectivas ou previsões, não é uma palavra que eu gosto tanto, destaque para as principais ideias: política monetária e cortes nas taxas de juros. Se a inflação, com a inflação sob controle, ou se a inflação controlada, o BCE e a Fed podem continuar a cortar as taxas de juros com o objetivo de impulsionar a atividade económica e aliviando de alguma forma os custos de financiamento. Crescimento modesto na zona euro, passando aqui da estagnação ou estando aqui quase no limiar da recessão, a economia deverá crescer apenas 0,7 em 2024, especialmente devido à estagnação da Alemanha, mas não só. A menor competitividade
competitividade da indústria europeia é aqui identificada como um desafio significativo para os próximos trimestres, apesar dos cortes das taxas de juros, mas que teria aqui um outro suporte. Problema nos Estados Unidos com o déficit e a dívida. O crescimento está projetado para mais 2,6, com desemprego baixo. No entanto, a administração Biden enfrentou aqui alguns desafios fiscais que passa também para Trump. Portanto, 8% do déficit, alguma expectativa, e uma dívida que pode representar já quase 130% do PIB dos Estados Unidos. Já agora um ponto, há bocado vimos relativamente à China a assunção da dívida também dos governos regionais, vai fazer com que o seu elevado endividamento relativamente ao PIB, portanto, vai passar a ser um valor ainda superior. Portanto, o que significa que crescimentos abaixo dos 6, 7%, não tornam desafiante a evolução da economia daquele país. Portanto, aqueles crescimentos de 4,6 ou 4,8 que são muito, muito interessantes para nós europeus, contudo, para aquela elevada dívida da China pode ser um desafio. Aqui, nos Estados Unidos, o principal é que o déficit, provavelmente estatal, pode ser elevado e também a dívida também, o seu grau de endividamento público pode comportar aqui outros desafios. As políticas de redução de impostos tendem também a relevar a parte da despesa e a agravar o déficit e a própria dívida, porque alguém terá que a pagar, nem que seja através de emissão de dívida. Excedentes orçamentais em Portugal têm evidenciado aqui um desempenho orçamental positivo. O objetivo de reduzir a dívida também é interessante e era bom de se manter. No entanto, o país enfrenta aqui alguns desafios, com a possível estagnação do crescimento e impacto do envelhecimento da população. Portanto, aqui também o efeito que há os nossos principais parceiros, como a Alemanha e Espanha também podem tornar de alguma forma também desafiante esta evolução. Porém, os indicadores que tivemos hoje, como por exemplo a colocação de dívida a 10 e 20 anos, correram bem, conseguimos com taxas inferiores às comparáveis e com procura superior. Portanto, esperemos que este ponto se continue a repetir nos próximos trimestres. Riscos relativamente à França e Itália, ambas aqui com preocupações fiscais e orçamentais, devido ao elevado peso da sua dívida. Itália com quase 135% do PIB e França acima dos 110%. Portanto, de alguma forma, fatores de desestabilização da zona euro, que se refletem também aqui no que acontece com a dimensão no euro que é observável neste momento. Perspectivas positivas para os Estados Unidos, as ações beneficiarem das políticas monetárias, fiscais e orçamentais e os Estados e os mercados norte-americanos, falamos aqui México, Estados Unidos e Canadá, são considerados como atrativos para os investidores comparativamente com os congêneres europeus. Portanto, preocupação da sustentabilidade orçamental dos diversos países podem apontar aqui também para alguma estagnação económica. Profecias, isto é uma palavra que leva logo, é propensa para o erro, relativamente a 2025. Rotação de setores a dominar o próximo ano, que já é algo que acontece desde 2022 e deverá provavelmente ser mais, deverá ter mais ênfase durante o próximo ano 2025. Análises cotadas comparáveis, revisões setoriais, poderão ser essenciais, apesar de não constituir aqui, de 2025, poder não constituir um ano de elevados ganhos, os dados mostram ainda um cenário benigno e positivo, em que as estratégias de investimento podem privilegiar aqui a rotação e mais alguma atividade em termos daquilo que é investimento e trading, com base, se compararmos com o que está a ser 2024 e que foi 2023, em que o buy and hold provavelmente pode ter sido mais
ter sido estratégias mais positivas. As subidas ou valorizações dos principais índices dos Estados Unidos, Dow Jones manter-se entre os 38 e os 44 mil, está neste momento os 44 mil, o S&P entre os 5.350 e os 6.350, estamos nos 6 mil pontos, a beneficiar dos aumentos de resultados e uma combinação de uma inflação mais controlada, talvez baixa não seja correto, mas mais controlada, e estabilidade nas taxas de juro, portanto, a corrigir dos 5%, mais a ficar mais próxima ou abaixo dos 4%. Oportunidades interessantes poderão surgir no segmento das mid-caps, as médias capitalizações, que beneficiam aqui de alguma dispersão do mercado. Nasdaq 100, após liderar em 2023, deverá também recuperar a sua posição em 25, com previsão para atingir os 22.220 pontos. Estamos nos 21.100 pontos, com a tendência de longo prazo a manter-se sólida. Já o Nikkei do Japão e o CSI 300 da China continental com elevada volatilidade. O Nikkei durante este ano recuperou máximos que não se verificava desde a passada década de 90 do século passado. Espera-se volatilidade especialmente na segunda metade de 25. A dinâmica dos padrões seculares e decisões de longo prazo podem dominar o comportamento destes índices no Oriente. A economia nipónica e chinesa podem manter aqui um desafiante contexto, estão ali numa zona geográfica de grande crescimento, mas do ponto de vista geopolítico também se traduz em alguns desafios, e também são economias com um grau de endividamento muito elevado. A economia nipónica, como todos conhecemos, a chinesa que também caminha num sentido muito similar, mas a China não tem uma dívida convertível. O ouro poderia ultrapassar os 3 mil, fizemos uma correção, estamos abaixo dos 2.600 dólares a onça. Aqui um dos pontos seria a possível tokenização do ouro, a auxiliar de alguma forma os ganhos que verificou durante este ano, e a prata que poderia renovar os máximos históricos próximo dos 50. Estamos a 30 dólares, portanto há aqui uma expectativa demasiado elevada, pelo menos é o que nos parece neste momento. Mercadorias com procura, principalmente as agrícolas, como o café e o açúcar, poderiam observar uma procura mais estável, com o impacto das alterações climáticas ou fenómenos adversos, ou de grande amplitude. Já o crudo, o gás natural e o lítio deveriam refletir aqui uma maior oferta, com o último lítio a poder observar aqui uma base e mínimo 2025. O lítio fez uma grande correção, provavelmente agora a fazer aqui alguma base antes de poder recuperar. O tema do Artificial Intelligence, ou a inteligência artificial, deverá continuar a prevalecer, quer na parte do software dos Large Language Models, semicondutores e os data centers, não sei se data center está bem escrito, e com outras áreas da ciência observarem aqui alguma relevância, como medicina e biotecnologia, assim como a navegação e a condução autónoma dos veículos terrestres, e a elevação não é sonorização, da sensorização dos hábitos e padrões de consumo. O USD termina o ano de 2024 com uma procura acrescida, que deverá, portanto, durante o ano de 2025, ficar aqui mais dependente da percepção do risco da dívida dos Estados Unidos e, de alguma forma, refletir aqui também a incerteza quanto ao impacto das políticas e promessas eleitorais, de alguma forma inflacionistas, como já vimos do atual presidente dos Estados Unidos. Em termos de cenários, relativamente ao PSI, temos que sempre falar, porque é o nosso mercado natural, podemos verificar que neste ano os melhores desempenhos estão no BCP, 64%, CTT 28%, Galp 17%. Pelo pior temos aqui a DP Renováveis com 41%, a Mota-Engil, que ganhou, foi um dos campeões dos ganhos em 23, aqui em alguma correção com 34%, a EDP-SGPS 25%,
EDP e EDP renováveis de alguma forma mais penalizadas quando têm 97% da geração ou da sua produção em megawatts a ser proveniente de energias renováveis como as barragens, a eólica e a fotovoltaica. De alguma forma a ter aqui algumas incertezas sobre a evolução ou manutenção das políticas fiscais para estes setores, quer na China, quer também nos Estados Unidos, a poder criar alguma incerteza e dificultar essa recuperação. Sim, provavelmente de algum cenário, de alguma alocação, provavelmente a privilegiar mais uma IBER ou uma pequena capitalização, SMAPA e de alguma forma a SONAI, esse GPS. Já relativamente aos ativos por setores europeus, aqui vamos verificando que os desempenhos têm privilegiado também de alguma forma, se virmos aqui em termos de year to date, o ouro, depois a banca, as telecoms e as seguradoras. De uma forma menos positiva, temos aqui os automóveis e componentes, claramente a serem mais prejudicados pelas tarifas, os recursos básicos, está repetido, a energia. Há dúvidas sobre se eu estou a partilhar o ecrã. Estão a ver aqui um ecrã que diz cenários. Ok. Portanto, eu não sei se têm estado a ver as anteriores. Há bocado começamos a falar nesta parte das previsões relativamente à política dos cortes das taxas, o crescimento modesto da zona euro, os problemas dos Estados Unidos com a dívida, depois as políticas de redução que aumentam a despesa, os excedentes orçamentais em Portugal, os riscos. Portanto, depois as profecias relativamente ao que poderá acontecer com os Estados Unidos, também o Nikkei e o CSI 300, o ouro, aqui uma perspectiva de que possa continuar esta trajetória, a parte das mercadorias com maior procura, a inteligência artificial e a prevalência do dólar. De alguma forma, os melhores desempenhos, quer relativamente ao PSI, no BCP, CTT e Galp, de uma forma menos positiva relativamente às EDPs e Mota-Engil. Portanto, aqui, relativamente aos cenários europeus por setor, estava aqui a destacar o ouro, também a banca, as telecoms e as seguradoras, de uma forma menos positiva, aqui os automóveis, a energia e aos produtos de grande consumo, de alguma forma numa carteira agressiva, e considerando aqui os índices Sharpe e os ganhos e os desempenhos deste ano com uma grande correlação relativamente ao mercado, provavelmente poderá fazer algum sentido para 2025 ter algum enviesamento positivo para a banca, viagens e lazer, indústria e o retalho, numa carteira mais conservadora e aqui com mais, portanto, aqui tínhamos 4, aqui passamos a ter 3, 6, 7, maior distribuição e maior diversificação por utilities, cuidados de saúde, bens de consumo essenciais, aqui privilegiando também um índice Sharp diferente e sem maximizar retornos positivos neste ano, mas sem maximizar ou sem dar demasiado peso aos desempenhos deste ano. Portanto, era isto que tínhamos para referir. Antes de se ir embora, que já nos alongamos, apenas vou pedir que vocês votem relativamente à Bitcoin. Para quem tem expectativas, o que é que esperam relativamente a este ativo, acima dos 90 mil, dos 100 mil, abaixo dos 90 mil, acima dos 100 mil, ou não têm a noção. Todas as respostas são válidas.
agradecemos bastante a vossa presença. Foi uma honra e um prazer contar convosco mais uma vez. Algumas dúvidas ou questões são sempre bem-vindas e podem partilhar connosco através do endereço apoioinvestidor@bancarosa.com ou através do vosso gestor de conta, que nos encaminhará as vossas dúvidas, certezas ou que quiserem partilhar connosco. Já agora, antes de ir embora, vou só fechar e partilhar convosco. Portanto, 58% acredita que vamos iniciar 2025 com a Bitcoin acima dos $100.000, 27% não chega a um terço nos 90 mil. Portanto, há aqui uma franja que, relativamente a esses instrumentos, não tem uma perspectiva. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e esperamos brevemente voltar a estar ao vosso contacto. Votos de uma excelente noite e uma excelente semana.